Boa noite. Olá, boa noite. Ministro Luiz Roberto Barroso autoriza a abertura de novo inquérito contra Temer. A investigação vai apurar irregularidades do chamado Decreto dos Portos. Um dia após a Polícia Federal apontar indícios de participação no quadrilhão do PMDB, Temer diz que o Brasil é um país onde cada um quer derrubar o outro e afirma que fascínoras roubam a verdade do país. Ex-procurador Marcelo Miller pede ao Supremo depoimento de Janot sobre a delação da JBS e admite encontro com Joesley e Saldi enquanto ainda era procurador. Gilmar Mendes diz que caso JBS é grande vexame para o STF. Fachin rebate e afirma que sua alma está em paz. Rodrigo Janot afirma que acusados tentam desacreditar as investigações. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um dia depois da divulgação do inquérito da Polícia Federal que apontou indícios de que o presidente foi beneficiado por um esquema de corrupção, Temer diz que o Brasil é um país onde cada um quer derrubar o outro. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto foi ainda mais dura, afirmando que fascínoras roubam a verdade do país. No discurso durante um evento com empresários no Palácio do Planalto, o presidente Temer disse que problemas são criados de forma artificial. É uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. A assessoria de Temer divulgou uma nota à imprensa. O texto diz que garantias individuais estão sendo violentadas e que fascínoras roubam do país a verdade. Segundo a nota, bandidos constroem versões por ouvir dizer para alcançar perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Foi a resposta do Planalto ao inquérito da Polícia Federal que concluiu que há indícios de que Michel Temer recebeu 31,5 milhões de reais em esquemas de corrupção. No relatório enviado ontem ao Supremo, os investigadores posicionam o presidente no centro do chamado quadrilhão do PMDB. Ao lado de Eduardo Cunha, que está preso, Temer estaria no comando da gestão do núcleo político da suposta organização criminosa formada pelo partido na Câmara. Também aparecem os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, além do ex-deputado Henrique Alves e de Gedel Vieira Lima, os dois presos. A Polícia Federal começou a investigar o chamado quadrilhão do PMDB ainda em 2015, baseada nas delações da Odebrecht, da JBS Friboi e do doleiro Lúcio Funaro. Segundo o relatório, o papel de Temer era o de oficializar o resultado dos acertos feitos por Eduardo Cunha, que, de acordo com a investigação, era o responsável pelas negociatas e chantagens. As conclusões da polícia devem ser usadas pelo procurador-geral Rodrigo Janot na segunda denúncia contra Temer, que ele deve apresentar nesta semana. Da primeira vez, aliados na Câmara impediram que o presidente fosse processado por corrupção, o que deve acontecer quando Temer deixar o cargo. Agora, além dos 31,5 milhões de reais, a Polícia Federal cita outras vantagens que teriam sido recebidas pelo presidente da República. Entre elas, R$1 milhão pagos pela JBS Friboi ao coronel João Batista Lima, que é amigo e trabalhou para Temer. E os R$500 mil da mala que o ex-assessor Rocha Loures foi flagrado recebendo. O Ministério Público também acredita que o dinheiro era endereçado a Temer. O processo de Loures corre na primeira instância. E o ex-procurador Marcelo Miller pediu ao ministro Edson Fachin depoimento de Janot e de ex-colegas do Ministério Público sobre a delação da JBS. O objetivo, segundo a defesa do ex-procurador, é para que eles esclareçam se Marcelo Miller solicitou que intercedessem de qualquer forma em favor do grupo frigorífico. Os advogados do ex-procurador negam que ele tenha feito jogo duplo ou agido contra a lei
e que o último contato com Rodrigo Janot foi no ano passado, quando deixou de ser seu auxiliar. E no depoimento que prestou na semana passada, Miller admitiu que viajou para São Paulo para se encontrar com o dono da JBS Friboi, Joesley Batista, e com o ex-diretor do grupo, Ricardo Saldi, quando ainda era procurador da República. A passagem aérea teria sido paga pelo escritório de advocacia Trent Rossi e Watanabe, local onde foi trabalhar ao deixar o Ministério Público. O escritório atuou no acordo de leniência do grupo JF. Em depoimento, Joesley disse que encontrou o ex-procurador Marcelo Miller pelo menos 3 vezes. No entanto, disse que nunca pediu orientação sobre a elaboração dos anexos e nem sobre a produção de uma prova específica. Já o executivo Ricardo Saldi disse que o primeiro encontro com Marcelo Miller ocorreu no dia 8 de março. Nesta data, Miller tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado. Joesley e Saldi estão detidos na sede da Polícia Federal em Brasília. A cela não tem banheiro e possui apenas um cano de água fria. As prisões são temporárias, com prazo de 5 dias, que podem ser convertidas para preventiva, sem data para soltura. Segundo Rodrigo Janot, os dois omitiram informações no acordo de delação premiada. No depoimento à Procuradoria-Geral da República, Joesley Batista disse também que antes de se tornar um delator, tratou com vários políticos sobre como parar a Operação Lava Jato. O empresário afirmou que os políticos com quem mais falou sobre tudo o que acontecia com a empresa no âmbito da operação durante os últimos 3 anos foram o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente Michel Temer, ambos do PMDB. Joesley também reconheceu aos investigadores da Lava Jato que possui novas gravações ainda não entregues e que estão fora do Brasil. Segundo Joesley, as gravações não conteriam indícios de crimes e já entregou à Procuradoria-Geral da República o que julgou necessário para validar o acordo de delação premiada. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, rebateu as críticas feitas por Gilmar Mendes de que ele foi ludibriado pela Procuradoria-Geral da República e pelos executivos da JBS. Durante a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal realizada hoje, Gilmar Mendes usou o espaço para fazer críticas pesadas ao relator da Lava Jato na corte. Ele disse que o ministro passa por enorme constrangimento ao ter homologado a delação premiada dos executivos do frigorífico JBS. Este caso, ministro Fachin, eu imagino o seu drama pessoal. Eu imagino, eu consigo avaliar. Ter sido ludibriado por Miller e Caterva e ter tido o dever de homologar isto deve lhe impor um constrangimento pessoal muito grande nesse episódio do JBS. Eu que fui da Procuradoria-Geral da República e que lá entrei em 1984 e ver o estado de putrefação, de degradação dessa instituição, me constrange. Em resposta a Gilmar Mendes, Edson Fachin quebrou o silêncio usual e disse que atua na corte de acordo com a lei. Segundo Fachin, julgar de acordo com a prova dos autos não deve constranger ninguém, muito menos um ministro da Suprema Corte. O ministro disse que está com a alma em paz em relação às homologações que fez até aqui à frente da relatoria da Lava Jato no colegiado. Durante o lançamento de campanha contra a corrupção em Brasília, Procurador-Geral da República reforçou a importância das investigações da Lava Jato. Sem citar nomes, Rodrigo Janot disse que a defesa de corruptos é tentar desacreditar quem os investiga. As declarações foram dadas no lançamento de uma campanha contra a corrupção em Brasília. As instituições estão funcionando. As reações também têm sido proporcionais. Como não há escusas pelos fatos descobertos e que vieram à luz, tantos são os fatos que estão escancaradamente comprovados que a estratégia de defesa não pode ser outra senão tentar
desconstituir, desacreditar a figura das pessoas encarregadas do combate à corrupção. Nós temos que lembrar disso todo dia e fazer saber aos nossos detratores que nós não conjugamos dois verbos: retroceder e desistir no combate à corrupção. Desde a delação dos executivos da JBS, Janot virou alvo de críticas que só aumentaram após a revelação que o ex-procurador Marcelo Miller teria atuado em favor da JBS Friboi durante a elaboração do acordo de delação. Miller é ex-auxiliar de Janot e trabalhou no gabinete do Procurador-Geral da República. Raquel Dodge visitou nesta tarde a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O encontro foi para formalizar o convite para a posse de Dodge como Procuradora-Geral da República, que vai ocorrer na próxima segunda-feira. Raquel Dodge foi escolhida pelo presidente Temer para assumir o comando da Procuradoria no lugar de Rodrigo Janot. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, aceitou a abertura do inquérito sobre a suposta participação do presidente Michel Temer em irregularidades no decreto dos portos sancionado em maio. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ao pedir a abertura de investigação contra o presidente Michel Temer, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apontou a necessidade de apurar possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva na edição do decreto dos portos por Michel Temer em maio deste ano. Nas gravações feitas pela Polícia Federal durante a investigação contra Rodrigo Rocha Loures, Temer e o antigo assessor especial falam da edição de um decreto que trataria da exploração de portos. Segundo a PGR, há suspeita de que houve pagamento de propina usando uma empresa que opera o Porto de Santos. A Rodrimar S.A. teria intermediado concessões no decreto por meio de um dos sócios da companhia, Ricardo Conrado Mesquita. O nome do sócio da Rodrimar é apontado pela Procuradoria-Geral como um dos possíveis intermediários de repasses ilícitos de propina para Michel Temer. Além dele, Rodrigo Janot aponta outros 3 supostos intermediários do presidente da República no esquema, entre eles o coronel João Batista Lima Filho, amigo pessoal de Michel Temer e que já foi alvo de delação premiada dos executivos da JBS, que disseram ter entregue R$1 milhão em dinheiro a ele, justamente a pedido de Temer. Após a abertura de inquérito, a Procuradora-Geral Raquel Dodge, que assume as funções no lugar de Janot em 17 de setembro, deve decidir se apresenta ou não denúncia contra o presidente. Se isso acontecer, o pedido de Dodge deve ser submetido à Câmara dos Deputados, que já salvou Michel Temer da primeira denúncia de Rodrigo Janot em 2 de agosto. Por meio de nota, Rodrimar disse que os executivos da empresa estão à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento e que os pleitos atendidos pelo decreto dos portos assinado por Temer em maio foram de todo o setor, não apenas da companhia. E a assessoria do Palácio do Planalto informou por meio de nota que o presidente Temer não teve interferência no debate e que não tem envolvimento em qualquer tipo de irregularidade em relação ao decreto dos portos. Segundo o jornal O Globo, na delação homologada pelo ministro Edson Fachin, o doleiro Lúcio Funaro disse que o presidente Michel Temer sempre soube dos pagamentos de propina e se beneficiou do esquema no contrato de Angra 3. Ele indicou 4 pessoas como operadores do presidente: José Yunes, amigo e ex-assessor, Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, Marcelo Azeredo e o coronel João Batista Lima Filho. De acordo com o relato do delator, que está preso, Yunes seria o principal intermediário e usava a empresa de Lima, a Argeplan, para lavar os ganhos indevidos com o contrato de Angra 3. Delatores das empreiteiras UTC, Andrade Gutierrez e Camargo Correia também relataram à Lava Jato que houve propina envolvendo o PMDB na obra. Amanhã, o ex-presidente Lula deve prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Dessa vez, por suspeitas de recebimento de propina da construtora Odebrecht.
Lula já foi condenado em outro processo, acusado de receber vantagens indevidas da OAS. O depoimento está marcado para as 2h da tarde. Nesta ação, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht na forma de um prédio para abrigar o Instituto Lula, no valor de 12 milhões de reais, e uma cobertura vizinha ao apartamento onde mora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cerca de 1.000 policiais devem participar do esquema de segurança. 1/3 do efetivo disponibilizado quando Lula prestou depoimento em maio sobre o triplex em Guarujá, no litoral paulista. Ontem, a defesa do ex-presidente Lula protocolou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, recurso contra a condenação do petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo este imóvel. A corte é responsável pelo julgamento em segunda instância dos processos do juiz Sérgio Moro. Os advogados contestaram os depoimentos de Léo Pinheiro e Agenor Magalhães Medeiros, que, segundo eles, serviram como base para a sentença. E pedem que o processo seja anulado e que Lula seja ouvido novamente pelo TRF, sob o argumento de que Moro jamais teve interesse em apurar a realidade dos fatos e atuou como verdadeiro acusador. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina no valor de R$ 3.700.000 da OAS por contratos assinados entre a construtora e a Petrobras. Em julho, o ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio de prisão neste processo, mas recorre da sentença em liberdade. E o juiz Sérgio Moro ordenou o bloqueio de até R$ 13.700.000 em bens de Lula. No entanto, a defesa do petista também recorreu da decisão, alegando que entre esses valores, uma parte era referente à aposentadoria que Lula recebe no valor de R$ 8.900 por ser anistiado político. Além disso, os advogados afirmam que há recursos que pertencem ao espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Sendo assim, alegam que a metade dos bens dela deve ser dividida entre os herdeiros. O magistrado deu um prazo de 15 dias para a defesa apresentar documentos que comprovem as alegações. O deputado Carlos Marum, do PMDB, foi escolhido relator da CPMI da JBS Friboi. A comissão foi instalada no Congresso na semana passada. O objetivo oficial é apurar supostas irregularidades em empréstimos do BNDES ao grupo JIF. A confirmação do nome de Marum provocou baixas. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB, deixou a CPMI e afirmou que fica evidente que essa será uma investigação parcial. No início da sessão, o senador Otto Alencar, do PSD, também pediu para deixar a comissão, que chamou de chapa branca. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Instalou-se no Congresso uma comissão inútil e suspeita. É inútil porque se dispõe a forçar portas já arrombadas. É suspeita porque destina-se a livrar a cara de um presidente enrolado, seus cúmplices e aliados. O relator da comissão é o deputado Carlos Marum, ex-devoto de Eduardo Cunha, hoje membro da Infantaria Legislativa de Michel Temer. O presidente é o senador Ataídes de Oliveira, tucano como Aécio Neves. O nome da nova comissão é farsa, mas todo mundo chama de CPI da JBS. Há inquéritos abertos contra a JBS. A delação do grupo encrencou gente graúda e encurralou Michel Temer. Os inquéritos não dependem de CPI para dar frutos. A delação problemática será higienizada pelo STF. O teatro da CPI visa outras coisas: poupar investigados, se vingar de investigadores e avacalhar com o Instituto da Colaboração Premiada. A sorte é que chamar de CPI uma farsa não fará da farsa uma CPI. Boa noite. Na França, protestos contra o projeto de reforma trabalhista do governo de Emmanuel Macron se espalham pelo país. Milhares de pessoas se reuniram em dezenas de cidades francesas. Em Paris, a polícia estima que foram 24 mil manifestantes e os organizadores dizem que eram mais de 60 mil. O ato na capital chegou a ter confusão. Além das manifestações nas ruas, uma greve geral foi convocada, mas não teve grande impacto.
A reforma trabalhista é o primeiro grande projeto legislativo da presidência de Macron. Entre as mudanças previstas no projeto está a maior negociação entre os trabalhadores e patrões e mudanças em indenizações por demissão. Macron viajou para as ilhas francesas no Caribe, atingidas pelo furacão Irma. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, bom descanso. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Tenha uma boa noite e fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.